Ouça agora na 96 FM. Podcast Identidade das Ruas. Um super bate-papo com muita arte, cultura e projetos incríveis. Podcast Identidade das Ruas. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Fala, gente, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar recebendo vocês aqui para mais um Identidade das Ruas, né, Marcelo? Isso, maravilha, bate-papo e muita alegria e descontração aqui no nossa Identidade das Ruas, né? Eu fico muito feliz, Marcelo, e que felicidade poder estar aqui compartilhando desses momentos maravilhosos com vocês. Gente, esses dias, gente, esse mês a gente está comemorando um ano de programa, tanto na TV quanto aqui no nosso programa, né, na rádio, podcast. Isso. E, gente, está sendo incrível, né, poder compartilhar isso tudo com vocês, né, poder conhecer projetos tão maravilhosos, grandes tanta gente artistas, talentosa que já passou por aqui, né? Pessoas que se dedicam, tantas histórias lindas, nos né? seus sonhos, se dedicam ao que acreditam, né? Claro. E eu acho isso tão bacana, eu fico muito feliz mesmo. E assim, é muito legal a gente lembrar que os nossos rostinhos ainda estão espalhados pela cidade. O que você tá achando, maravilha, né? Hoje foi cliente lá na loja e falou assim, ó, nunca esqueço de você, porque sempre que eu saio de casa eu tô vendo seu rostinho. Dá de cara, coisa boa, né? Então fala com a gente que é sucesso. Eu não tô lá, mas estou. Com certeza. E pretendo estar ainda muito mais, né, Marcelo? Obrigado, aqui Identidade. Nossa Identidade das Ruas. Só felicidade, né, gente, estar aqui com vocês. Prazeroso. E bora pro programa de hoje. Mas para dar início, é muito importante lembrar que o nosso programa é uma idealização da Fundação Cristiano Varela em parceria com a ONG Identidade das Ruas. E todo esse projeto incrível é patrocinado pela Lei de Incentivo à Cultura. E a intenção principal desse projeto é apresentar para vocês aí as grandes potências do cenário artístico, cultural, falar do social também, de muitas coisas, né, Marcelo? Com certeza. Bora lá apresentar o nosso convidado? Tem pinta de galã, hein? Tem pinta de galã. Tem pinta de galã e muita história pra contar. E muita história pra contar. Isso aí. Recebendo aqui no nosso Identidade das Ruas, Luigi! Obrigado. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite para todos. Muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Quando a Larissa já fala, né, que grandes potencialidades, quantas potencialidades nós temos aí já para pensar? Quando você foi falando, já veio um monte de nomes na mente. E que aí rostinhos desconhecidos e são potencialidades, né? Nós somos cheios de potencialidades aqui ao nosso redor e eu fico muito feliz de ver um programa com o nome Identidade das Ruas, exatamente por isso, né? Olha o que isso traz, como isso é importante para a sociedade que a gente vive hoje, né? E é isso, muito obrigado pelo convite, estamos aí para trocar essa ideia, tá? Estou aqui de coração aberto, saibam disso, tá bem? A gente agradece por ter aceitado os convites, né, Marcelo? Isso. E ele fala sobre o programa, eu fico muito feliz, gente. É um ano fazendo isso aqui e é muito mais do que estar apresentando um programa. A ideia do programa é dar voz para diversos projetos, para artistas. E a gente tem voz aqui também, poder apresentar, né, pessoas que produzem arte, nunca pensaram em estar aqui na rádio. Gente, é tão incrível, Com né? certeza. Quando chega pessoas aqui na rádio e falam com a gente, nossa, estou muito feliz, é a primeira vez que estou pisando, era meu sonho estar aqui. E a gente fica muito feliz mesmo. Então a gente agradece muito, muito a vocês que acreditam no que a gente faz aqui. E lógico, gente, se tem alguém de casa que está nos assistindo, né? Conhece um artista, um produtor de arte, manda pra gente, nos apresente pra gente poder dar voz também a essas pessoas, né, Luiz? Eu acho bacana isso. A ideia do programa é toda essa. Exatamente. É muito legal abrir esse espaço, né? A arte hoje em dia vive de muita falta exatamente por conta dessa falta desse espaço, né? E aí quando eu menciono novamente a Identidade das Ruas, que abre esse espaço, é muito importante. A gente fica muito feliz. E que bom, né, Marcelo? Bom demais. Que bom tá podendo fazer parte bater disso. um papo com esse povo talentoso, né? Com que certeza. abrilhanta ainda mais esse Isso nosso aí. Identidade das Por Ruas, isso, né? o Luiz está aqui com a gente hoje. Tem muita história para poder contar, né, Luiz? Eu queria, então, para dar início aqui no nosso programa, a gente gosta de contar a trajetória. Isso. Todo mundo gosta de saber como é que começou, né, isso. Marcelo? A gente gosta de saber tudo desde o início. Então, conta pra gente como é que começou a sua história com a arte e com a cultura. Para começar, assim, a minha história, se eu for resgatar, eu não vou delimitar, eu não tenho um delimitador, assim. Eu comecei nessa época. Sim. Porque desde que eu me entendo por gente, eu danço. Na escola, criança, e na igreja apresentando coisas. E aí eu não vou saber delimitar, assim, uma data correta, onde, foi com tantos anos. Eu não lembro, porque eu já lembro nas aberturas das novelas, eu na frente da televisão, e minha mãe me vendo dançar, e ela me contando isso tudo, e foi desenvolvendo. E aí, na pré-adolescência, desenvolvi grupos, né, para dançar nas festinhas da igreja,
para dançar nas festinhas da escola. E aí depois, com o projeto, conhecendo o Adílio, fomos desenvolvendo outros projetos também lá na minha cidade. Até que veio uma oportunidade de entrar numa banda e por aí eu fui. Sim. E no meio disso tudo, a arte de um modo geral, né? Quando eu falo da dança, a dança foi um abrir, sabe? Um iniciante de tudo, assim. Porque eu canto em casamento, aí eu tenho uma banda, aí eu faço música ao vivo, tem aquela coisa toda. Só que a dança, ela sempre que me deu essas oportunidades, sabe? Sim. Eu costumo dizer, as pessoas perguntam, Luíde, qual a sua profissão? Eu falo assim, hoje eu trabalho como psicólogo, mas eu gosto de falar que a minha faculdade de vida foi a dança, porque eu fiquei 11 anos numa banda e antes dessa banda eu já estava dançando por aí. E eu não entendia o porquê das pessoas não entender aquilo como um trabalho, né? As pessoas colocam muito glamour dentro de uma coisa na qual você luta muito para fazer parte. Viver da arte hoje em dia é um desafio muito tremendo, grande, muito né? grande. Então as pessoas colocam glamour onde não tem, só quem passa sabe a luta que é. Então, quando você me pergunta quando começou, eu não sei te informar, mas eu sei que a arte ela já habita em mim desde quando eu estava lá no... Aí, tipo, o Antônio está aí. Tá. A arte já habita nele, né? Com certeza. Vocês dois, né? Então, eu acho que a arte já habitava em mim, ele também, e só aconteceu, sabe? Só fluiu. Sim. E eu dei espaço para isso, né? E a psicologia também me ajudou a dar mais espaço para isso, cada vez mais, e continuar dando essa vazão da arte na minha vida, a qual eu dou até hoje. Sim. Né? Você tem uma história de vida muito interessante, né, Luiz? Antes de começar aqui no programa, a gente conversar, a gente teve um momento de bate-papo. Você estava contando que você tem uma história interessante. Inclusive, você não é aqui da cidade de Muré. Não sou de Você é de onde? Conta pra gente um pouquinho da sua história. A gente sabe que você ficou sabendo que você é adotado. Sim. É interessante. Queria que você falasse pra gente. Sim, conto com o maior prazer. A minha história, assim, é um pouco louca. Uhum. Eu nasci em uma família. A minha mãe biológica veio a falecer 8 dias após eu nascer, né? Ah, você era nenenzinho, então. Eu era nenenzinho, tinha 8 dias de nascido, né? E ao decorrer da minha vida eu fui escutando muitas histórias, né? Dessa minha mãe biológica que eu nunca conheci, tanto da minha avó biológica, que hoje eu sou próximo de todos, amo muito todos. Ai, que coisa boa. E aí, uma dessas histórias é que eu fui adotado e desde criancinha a minha mãe que me pegou para criar, né? Para me dar amor, carinho, atenção, ela sempre, desde pequenininho mesmo, ela sempre me explicou que eu tinha uma outra mãezinha lá no céu e tinha ela como mãe também. Então isso para mim nunca foi um problema, nunca foi um trauma. Sabedoria, né? Ela soube conduzir isso de uma forma tremenda, assim, né? E aí foi que eu ouvi, né, dessa minha história, que no enterro mesmo, né, no velório da minha mãe biológica, a minha avózinha comigo nos braços já estava por ali falando que não tinha condições de continuar comigo na época. E você não tinha irmãos na época? Era só você? Tinha irmãos. Tinha irmãos, mas inclusive. Menores, né? Eram menores. Mas assim, como já aí a sua avó ficou com os seus irmãos? Ficou com os meus irmãos. Porque já estava criando, né? Eu acho que... Mas na verdade a minha outra avó ficou com meus irmãos. Ah, sim. A minha avó paterna, né? E aí eu fui e essa mãe, quando a catraca da vida girou, com o Luíde nos braços, né? Essa mãe chamada Marlene não pensou duas vezes, foi lá e me pegou, me dando o amor que eu carrego até hoje, que para mim é o meu maior ensinamento, eu me emociono só de falar um pouco assim. Ai, coisa porque boa. Ela também não está mais entre nós, né? E ela me deu todo o ensinamento que eu carrego hoje, que eu levo para minha profissão, que eu levo para minha vida, que eu levo para minha qualidade humana, né? Então, antes de me formar como qualquer profissional, antes de ser qualquer artista, eu tenho essa qualidade humana, que é uma herança que ela deixou para mim. E eu tenho contato com a minha família biológica. Hoje estão todos muito bem, graças a Deus, sabe? Mas na época as coisas eram diferentes, né? Então, naquela época, as coisas eram diferentes, ela não tinha condições de ficar comigo. E essa minha mãe me pegou e eu fiquei com ela e cuidei dela a vida toda também. E ela até hoje. Tinha filhos? Tinha. Eu tinha. Aí, no caso, eu tenho 4 irmãos, né? São 2 casais. 4 irmãos adotados, que no caso eram meus primos. Porque ela era, no caso, a minha tia, essa moça que me pegou, a Marlene, né? E aí me deu amor e eu agradeço ela imensamente por ter
surgido assim no meu caminho, né? Foi Deus também. Coisa linda, né, Marcelo? Até pela sensibilidade mesmo dela te acolher, né? Te tratar para igual, te educar também, porque assim, não é só pegar para poder criar, tem toda a educação, toda a estrutura, e eu tenho certeza que ela te ensinou muito com tudo isso. Eu queria entender, então, assim, você fala que desde o início, né, já se enxergava, então, como artista, posso dizer assim? Sim. Como é que foi o apoio da sua família, da sua mãe? Como é que foi tudo? Sinceramente, apoio eu nunca tive muito. Mas a minha mãe sempre me apoiou muito. Muito. Eu tenho fotos com ela na minha página, né? Quando o Grupo Identidade das Ruas mesmo, a última vez que teve um evento lá em Cachoeira Alegre, porque eu sou de Cachoeira Alegre, você perguntou, eu nem te falei. Eu sou de Cachoeira Alegre, né? Distrito de Barão do Monte Alto, aqui perto. E uma dessas festas, inclusive, que a Identidade das Ruas foi apresentar, ela vestia camisa e tudo. Eu tenho várias fotos com ela com a camisa, com o nome do meu grupo, dançando. Coisa boa. E ela ficava na frente do palco, sentava na cadeirinha já um pouco debilitada de saúde, né? Não tão boa das perninhas dela. E ela sentava, meus amigos colocavam cadeirinha para ela na beirada do palco, assim, e ela ficava olhando. Aí depois meus amigos ajudavam a conduzir ela para casa. E ela sempre me apoiou muito, muito mesmo. E quando eu entrei na banda, por exemplo, eu não tive apoio também. Eu só comuniquei com ela, né? Surgiu uma oportunidade e a Bandaía, né? A galera conhece a Bandaía aí, né? E eu entrei pra Bandaía e eu não comuniquei ninguém, eu comuniquei ela, né? Nunca ninguém criticou, meus irmãos, ninguém não. Só que apoio, se eu falar que eu tive também... Incentivo mesmo faltou? Não, faltou. Agora, a minha mãe, ela sempre me apoiou, sempre me respeitavam muito, legal. né? Meus irmãos sempre me respeitavam muito, só que quem falou assim, não vai mesmo, foi ela, sabe? Sim. E aí os produtores da banda na época foram lá na minha casa, lá na roça, lá em Cachoeira Alegre, e falaram com ela, porque eu tinha 17 anos, né? Eu tava acabando de sair do ensino médio. Foi em que ano isso, tem noção? Nossa, 2002. Acho que foi 2002. Em 2002 eu tinha um aninho. 2002. Tinha um Eu acho que não era nem nascido. Eu tô com quase 40. Garotinho. Tô com quase 40 já, eu tô com 37 anos. Gente, é mentira. Tá jovem, tá? Esse povo aqui, ó, mente. Ai, Mentira, sério? Sério, sou de 85. Gente. Aí você resolveu entrar então pra banda? Entrei e dali eu não saí mais. E aí era aquilo, né? Era um trabalho árduo, literalmente. Nós éramos muito exigidos, mas uma disciplina que me ajudou muito, como eu disse, né? Que eu considero isso, essa época que eu fiquei na banda, foi uma faculdade de vida mesmo pra mim. Porque me ensinou muito. Né? Passar Natal fora de casa, longe de todo mundo que você gosta. Ano novo. Tudo, né? Sábado, aleluia, né? As datas, né? As grandes datas, praticamente, o artista ele tem que estar alegrando outras pessoas, né? Carnaval. Carnaval eu trabalhava. Né? E aí, depois de um certo tempo, a gente também quer fazer uma baguncinha, né? Isso. Aí a gente também tomava uns esporros ali, né? E do patrão, digamos assim. Só que até nisso a gente já tinha uma relação tão boa que, falando assim, a gente lembra de algumas rebeldias. Só que rebeldias sadias, eu diria, sabe? Sim. Porque nós tínhamos que estar descansados para apresentar à noite. E às vezes, assim, terceiro dia de carnaval, poxa, eu quero sair um pouquinho para me ver o trio elétrico e tal. Uma amiga minha, permita-me falar o nome aqui, até hoje, uma irmã que eu tenho do coração, Marinês, minha parceira de dança. Nossa, nós fizemos muita bagunça, demos muito trabalho para esses anos da banda. Só que foi muito legal esse tempo que a gente viveu e a gente também, nós todos éramos muito amigos. Só que eram, como eu disse, bagunças sadias. Mas todas as datas que nós passávamos fora, nós entendemos a banda como uma segunda família também. Sim. Né? A gente fala sobre arte, sobre cultura, né? Eu acho que é muito mais que isso, é muito mais do que dançar. É a vivência. Né? Sim, com certeza. A gente aprende muito. E a gente fala muito isso aqui, né? Do que a arte proporciona, do quanto ela transforma, né? De quanto ela cura. É sobre isso mesmo, né? Não é porque você está dançando que você necessariamente precisa virar um dançarino, mas ela te dá toda a formação como pessoa, de território mesmo. Eu falo isso muito aqui porque eu gosto de trazer, porque é a minha realidade. Eu tinha muito preconceito com o lugar de onde eu vim. E assim, por estar escutando outras pessoas, né, eu acabava reproduzindo o que as pessoas falavam. E assim, depois que eu comecei a me envolver, me relacionar com a arte, entendi o que era aquilo, que eu comecei a pensar, né, em toda essa estrutura, o que as pessoas falavam. E assim, a gente expande mesmo horizontes. É muito interessante. Nossa, eu gosto muito dessa palavra. A gente expande, amplia horizontes. A arte literalmente faz muito isso, né? E quando eu saí da banda,
eu já sempre quis fazer psicologia mesmo, né? Desde que eu me entendi, quando começou a adolescência, só não achava que era o momento correto. E aí, assim que surgiu a oportunidade de entrar na banda, eu entrei e depois que eu saí, por eu ter vivido aquilo tudo... Você ficou quantos anos na banda, perdão? 11 anos. 11 anos? 11 anos. Gente, hoje é 11 anos, a vida. Nossa, 11 anos. Quando eu dei conta, eu falei, caramba, 11 anos. Era a sua profissão, então, assim... A minha profissão, eu ajudava em casa. Era a minha profissão principal. Era o jeito que eu ajudava em casa, que eu comprava as coisas para ajudar em casa. E Luiz, eu não sei como é que era para você, mas eu imagino que deve ser muito incrível você gostar de fazer alguma coisa, poder trabalhar com isso e falar, gente, meu sustento dá isso, verdade. Ô, gente, isso é tão gostoso. Era mesmo. Prazeroso. Isso sim é impagável. Né? Isso, o que a gente recebe é um trabalho, nós precisamos receber sobre isso, com certeza. Né? Só que é impagável você fazer o que você gosta mesmo tendo todos os desafios, né? E eu quis levar aquilo adiante, só que não para mim, porque o que eu vivi, eu quis mostrar para as pessoas que dá para elas viverem isso também. Quando eu comecei com a minha companhia de dança, lá em Cachoeira Alegre, né? Você então montou uma companhia. Eu só queria entender, antes disso, eu quero que você conte isso pra gente, mas assim, antes de você entrar na Bandaía, em que momento você começa mesmo a fazer aulas de dança? Você começou a fazer aulas ou assim, você descobriu assim, eu posso dançar e entrou pra banda? Como é que foi? Então, é porque eu apresentava nas festas. Aí, nessas festas, as bandas iam. A Bandaía ia. A Bandaía ia falar isso agora. Né? E numa dessas festas, a Bandaía foi, né? Essa marinesa, amiga minha, já fazia parte de uma outra banda. E ela saiu dessa banda e foi pra Bandaía. E comentou com a Marília, né? Na época, e o Marquinhos, que eram coordenadores da banda. Marília era cantora. E aí, me chamaram pra me conhecer apenas, né? Mas você já fazia aula de dança? Eu dançava, eu coreografava. Por isso que eu falo que eu não sei. Legal. Eu não sei quando começou. Antes de entrar na banda, dei aula de dança sem ter formação nenhuma. Eu preciso falar isso, não tinha formação nenhuma. Mas eu cheguei a dar aula de dança em academia aqui em Muriaé uma vez, assim, uns meses. Sabe? Que legal. Só que aí eu comecei a dar aula de dança lá na roça pro pessoal também. Quando eu falo roça, gente, é mania nossa de falar. É Cachoeira Alegre. Isso é verdade. Então, eu comecei a dar aula de dança lá pro pessoal. E aí, engatou. Fui. Vim conhecer a Marília e o Marquinhos, me chamaram para fazer um show, me ensinaram lá 4 coreografias. Foram 4 coreografias para me apresentar apenas 4 músicas durante um show mesmo, de verdade. Eu viajei com eles nesse show e dali eu não saí mais. Não saiu. Falou assim, deu certo, vamos deixar por aqui. Ficar aqui. Vai ficar. E como é que era a agenda? Era de o quê? A partir da quarta? Era de quarta a sábado? Ou até quando era assim, igual no carnaval, era o que? Eram 4 dias, né? Ou até mais, né? Cara, na época, hoje eu não vejo tanto isso mais, confesso, mas na época era uma doideira. Eu chegava a fazer 20 shows direto. Mas aí tinha... O que acontece? Na época era permitido showmício. Isso verdade, eu lembro. Cheguei a fazer assim, apresentando, né? Apresentando. Pra nós era bom, né? Era uma ajuda, né? Muito bom. Sim. Uma ajuda muito boa, né? Sim, nossa, era a época que a gente ganhava mais. Ganhava. Era uma ajuda pra gente que trabalha com... Com certeza, trabalho, né? É um momento, pelo menos um pequeno momento, de ser valorizado, né? Exatamente. Tem que aproveitar, sim, claro, gente, oportunidades. Claro, e na época a agenda era lotada mesmo, assim. Depois eu senti que foi dando uma... Eu não sei ficando falar um pouco devagar. A arte, né? E os seus desafios. Sim. Só que na época, a agenda, na época, assim, os 6 primeiros anos, digamos, a agenda era bem lotada, muito mesmo. Nós vínhamos, às vezes chegava semana de termos que vir para Muriaé na quinta e ficar e voltar só na segunda, né? Para Muriaé já ensaiava quando mudava repertório, tinha toda aquela atualização, né, de músicas, de tempos em tempos. E nós éramos muito exigidos com isso, né? E eles pegavam muito firme, assim. E por isso que eu falo que sempre que isso me fez muito bem. A Bandaía se apresentava em Muriaé, região? Era mais região ou apresentava para fora também? Como interessante você perguntar isso. Apresentava muito para fora. Aqui em Muriaé, eu me lembro que foram 3 apresentações esse tempo todo. Gente! Mas para fora era muito. Era muito lugar perto, muito. Região, muito. Era muita região, muita então. Muita região. A gente, às vezes, viajávamos para alguns lugares bem longe também. Sim, eu lembro. Qual lugar mais distante que você foi? Ou assim, ou não um lugar mais distante. Ou assim, um lugar que você fala assim, eu fui e eu gostei muito. Esse lugar foi muito bacana. São João Nepomuceno, São Geraldo. São João Nepomuceno, eu lembro que a estimativa de pessoas, na época, acho que foi
Foram 50 mil pessoas no carnaval. Que isso! E foi uma das vezes que eu cantei, inclusive, que eu comecei como dançarino, aí depois comecei a cantar funk, comecei a cantar pagode, e aí eu não estava no repertório, não fazia parte do repertório esse dia, e o Marquinhos foi no camarim, trocando de roupa. Luiz, você vai entrar para cantar um funk? Eu, não vou não, tá doido? Não vou não, vou cantar o quê? Ah, não sei, o pessoal tá pedindo, vai lá. Eita! Foi muito doido. Responsabilidade, hein? Eita. Foi muito doido. Foi muito doido. E quando você perguntou assim, agora eu lembrei, né? Mas tem muitos lugares que ficaram guardados assim no meu coração, sabe? Descoberto é um lugar aqui perto que nós fizemos amizades que duram até hoje. Sabe? A gente ficou numa pousada lá e pessoas dessa pousada. Ontem eu estava até comentando com meu companheiro sobre isso. Uma menina que era garotinha que eu conheci e ela até hoje me segue. Hoje ela está estudando, tá uma mulher linda, sabe? Tá seguindo a vida dela. E são amizades que surgiram nos lugares que a gente viajou por aí. E falou descoberta, agora eu tava lembrando aqui, outro dia deu uma gafe. Veio aqui Gilca Nepier e veio o Fernando. Aí falando sobre o projeto, né? O projeto Ciranda Cultural. Isso. Eu lembro. Tava aqui. Eles falando que o projeto, que agora tá o Ciranda Cidades, né? Eles estão atendendo algumas cidades. E falou assim, descoberta. Eu falei assim, mas a cidade aí, descoberta, você já sabe, pode dar um spoiler. Ele falou que descoberta era o nome da cidade. Descoberta eu não sabia. Vivendo e aprendendo aqui na identidade, né? Igual o dia eu com a física aqui, as meninas esqueci agora Foi no... Outubro Rosa? Outubro Rosa. A moça falou que era professora de física. Eu entendi. Educação física. Que era educação física. Faltava um pouco brigar. Não, educação física, não era física. Mas faz parte, claro. Com certeza. Eu queria que você falasse pra gente também um pouquinho da sua história, Luiz. A gente ficou sabendo que você trabalhou muito na roça também. Trabalhei. Como é que foi? Eu quero entender, porque assim, gente, a gente gosta de falar de trajetória por conta disso. Muitas pessoas se identificam e muitas pessoas que assim, não chegam a se identificar, mas assim, ficam impressionadas com as histórias, né, que são contadas aqui. Eu queria que você falasse então pra gente, você trabalhou na roça, como é que foi esse processo, né, de uma pessoa, de um menino que trabalhou na roça, para começar, né, a trabalhar com arte e se tornar psicólogo? Como é que foi isso? Foi louco, né? Louco, no mínimo. Mas eu comecei trabalhando mesmo, trabalhei como retireiro. Sim, o que você fazia? Tirando leite, buscando vaca no pasto, e eu amava. É muito bom. Levantava 4 horas da manhã para trabalhar, e faça frio, calor, chuva ou não, a gente precisava... Segunda não tem feriado nem nada, né? Como é que é o nome quando tira leite? Retireiro. 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 Não sei falar como é que fala? Retireiro. 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 Até onde eu sei. Olha o barulhinho do leite, ó. Retireiro. Não é assim? Já tirou leite de vaca? Eu já tentei tirar, mas eu sou ruim. Meu avô que dava show, né? Meu falecido avô. Era bom conseguir tirar bastante? Fui treinado, né? Eu era bem novinho, né? Sim. E eu gostava muito, né? O Eduardo, permito falar o nome dele aqui, porque é meu amigo, uma pessoa muito querida. Me ensinou a trabalhar no curral e não tinha como não ir, porque a responsabilidade do leiteiro passava todo dia 8 horas da manhã. Aí o leite tinha que estar lá. Verdade. E já fiz muita arte, inclusive, nessa época que trabalhei, que veio muita coisa na cabeça. Bezerro tem que mamar, né, ó. Bezerro começa... Eu deixava os bezerros mamar mais. Aqui não, começa aquele... Vai querendo todo mundo mamar, ué. Se o cara não guardar, meu amigo. E o negócio, porque a gente tava falando, gente, o negócio não é só tirar o leite. Tem que acordar cedo também, Luiz. Você acordava cedo e tinha que estudar. Como é que conta isso pra gente? Eu estudava, exatamente. Levantava, saía, trabalhava, né? No início, tinha uma outra pessoa que também nos ajudava no curral, até ele sair, treinar nós dois, né? E sair e dar conta de um outro curral num outro local. Aí nós ficávamos por conta daquele curral, e dali eu já ia para a escola. De terça-feira eu tinha educação física, dali do curral eu já ia para a educação física, depois eu tomava banho para ir para a escola. E nós estávamos conversando aqui, né? Às vezes eu era zoado um pouco. Luigi, tá cheirando curral, né? Podia tomar banho, podia passar tudo, mas isso pra mim nunca me incomodou, cheirando esterco, né? Com Chico, não falou bosta de boi, né? Nunca me incomodou, na verdade. Eu não sei, porque é muito interessante, né? A nossa mente é uma coisa impressionante. Falando aqui agora, eu lembro de cenas que eu gostava de comer, porque às vezes à tarde eu voltava, né? Pra limpar o curral, pra colocar o bezerro pra mamar, aquela coisa. Eu gostava de comer no curral. É doido isso, né?
Pois é, mas é meio louco falar assim, as pessoas devem estar vendo, pensando assim, no curral, esse cara comendo, eu gostava de comer no curral. Cara, mas é um cheiro gostoso pra mim. Larissa, sinceridade, eu gosto daquele cheiro de curral, aquele cheiro gostoso. É capim, gente, não é? Eu gosto muito. É capim, aquele cheiro gostoso. Eu sempre gostei muito de animal também. Eu também gosto, cara, eu também gosto. Eu não gosto de pegar pesado na roça, né? Mas ir lá passear, aquele cheirinho, nossa, é gostoso. Tava contando pra gente aqui que você queria trabalhar só carregando capim. Não, calma aí. Não, eu só levar lá, o cara descarrega um variante. Aí eu queria. Só guiando ali. Isso. Só guiando. Com certeza, né? Carrocinha ali, pode ir. Aí é até legal, descarregar. Né? Aí é bom demais, né, Luiz? Mas aí, Luiz, então você acordava 4 da manhã, ia lá pro curral, aí ficava até que hora no curral pra ir pro colégio? Aí pra fazer educação física, né? Sim, eu fazia educação física de manhã. Quando eu estudava de manhã, eu chegava, tomava banho, ia pra escola e às vezes a educação física era antes. Aí depois da educação física eu tomava banho pro colégio. Só que aí, eu trabalhei no curral por uns 3 anos. E aí, às vezes eu estudava à tarde. Então era mais de boa. Eu ia trabalhar pela manhã, ir pra casa e tomar banho. Mas também dormia cedo, né? 8h30, 9 horas da noite, você estava dormindo ou não? Eu nunca fui de dormir cedo. Mesmo? Eu também não. Eu também peguei sempre 4 horas da manhã, que eu pegava às 5. Até hoje. Acordava às 4 da manhã. E também não era de dormir cedo, não. Dormia 11h30, meia-noite, né? E não dormia tarde também, tá? Não dormia tarde, não sou de dormir à tarde. Pessoas noturnas, né? Eu acho que ali eu já estava sendo preparado para trabalhar na noite. Isso, é verdade. Sim, com certeza. Aqui é muito trabalho, mas tem a comida boa também, né? Que é aquela parte que ajuda, né? Isso. Comida de roça é bom demais. Nossa coisa saudável, né? Comidinha da mãe, nada melhor, não. Olha só. Coisa boa. Aí eu queria que você contasse pra gente, então, porque assim, uma coisa é um rapaz que trabalhava no curral, aí começa a dançar, né, cantar. E quando é que foi que você decidiu se tornar psicólogo? Porque assim, gente, é só aventura por aqui, vocês podem ver. Com certeza. É tudo muito louco mesmo, é difícil até de explicar, né? Assim que eu saí do curral, continuei estudando, sempre fui à escola, né? Por isso eu sempre bato nessa tecla da importância de estudar. Com certeza. E eu lido com muitos jovens até hoje, né? Não na clínica, eu lido com jovens na minha vida mesmo, né? Eu gosto muito de estar junto dos jovens. Nossa, é estranho falar junto dos jovens, eu não tô tão jovem mais, né? Tipo isso. Gente, mas se engana bem, tá? Não, porque assim, porque você falou que quase 40. Eu jurava que não. Eu jurava. Eu também postava menos, 37 né? aí. Bem menos. Bem quase menos, 38. inclusive. 38 tá na portinha. Tá na portinha? Tá. Então, mas, tá quase. Né? Não, mas hoje em dia, né? Hoje em dia... É garoto, né? É garoto, verdade. É garoto. Né? Eu sou um molecão, eu confesso, até hoje. Antigamente, nos anos 80, 90, né? Uma mulher de 50 era uma senhora. Hoje não. Hoje em dia não. Cara, você viu mulher de 60 aí, jovem, cara. Entendeu? Até de 70. Aquela bem conservada, né? Aquela que cuida, faz a sua caminhada. Hoje em dia, só depois dos 80, 90 mesmo, que já tá senhorinha já, né? E olha lá. É verdade. Hoje em dia o pessoal tá se cuidando mais, né? Eu brinco com a minha irmã sobre isso. Aí, irmã, escutou, né? Não vou nem te falar, vou nem te zoar, não. A minha irmã, porque ela usou ela pela idade, assim, eu brinco com ela lá, enfim. Inclusive, minha irmã que eu moro hoje, minha irmã biológica, eu não convivi com ela. Hoje eu moro com ela. Você mora com ela? Que maravilha. Eu convivia, conhecia, mas eu não convivi. Uma coisa incrível. Louco, né? E eu amo morar com ela e meu sobrinho, nossa. Ela tem quantos anos? Ai, eu não sei falar. Mais ou menos. Nossa, irmã, você vai mais se ou menos. safar dessa. Não, mas assim, ela é mais velha que você, né? Ela é mais velha que eu. Porque minha irmã biológica, ela deve ter o quê? 41. Uns 45. Garota. Tá garotona. Garota. Ela é garota mesmo, se você ver. Como é que é o nome da sua irmã? Luciene. Irmã, te amo. Luciene também é artista? Como é que é? Não, ela sempre fala que a única que não sabe é artista, mas ela tem um ouvido, um tato, uma sensibilidade pra música. Oi, gente, que bom, assim, pelo menos não que trabalha com isso, mas pode ouvir certa. Ali às e vezes guiar. você vê, igual o diretor, né, de cinema, às vezes o cara não sabe atuar, mas o cara sabe escolher. Eu tava vendo outro dia, na Netflix, os filmes, né, que fizeram grande sucesso, igual esse Forrest Gump. E aquele também aquele menino De Volta pro Futuro. Colocaram um menino para fazer o Michael J. Fox, no caso, né? Só que o cara não gostou. Falei, não tá legal. E ele queria o Michael J. Fox fazer uma outra série. Cara, encaixou. Tipo assim, o Steven não é talento para atuar, mas o cara tem aquela visão. Igual o cara que sabe ouvir bem, né?
Só isso aí é social. A produção tá ali. Isso. Produção. Calma aí, nosso grado. Por isso que é produção, né? Oi, gente. Aí você decidiu morar, então, com a sua irmã. Decidi morar com a minha irmã. Mas tem muito tempo que você mora com ela? Como é que foi? Vai fazer 3 anos, né? Desde que eu me formei, eu estava naquela luta de ir trabalhar e voltava para a roça e vinha para Muriaé. Até que os atendimentos foram, né, acontecendo, horários e aquelas questões, eu decidi morar com ela. Trouxe meu cachorro e tô aqui morando. Tá o cachorro, então, a irmã e o sobrinho. Tá dando certo, então? Tá dando muito certo. Coisa boa é assim mesmo, gente. Com convivência legal, aí vale muito a pena. Né? Sim, mas aí você não contou pra gente. Como é que foi que você se tornou psicólogo, então? Ou surgiu o interesse? Você já tinha interesse? Surgiu o interesse, sim. Surgiu o interesse. Era uma área que eu já sempre... Eu nunca tinha ouvido falar muito, né? Eu costumo até dizer hoje, nossa, que legal. Eu, às vezes, atendo pessoas, assim, com adolescentes, e pessoas com 18 anos, até adultos jovens com 20 anos, 25, 30. Eu falava, nossa, queria eu ter sentado na frente de um psicólogo com 18 anos, com 15 anos, sabe? Então, hoje, que bom, e precisamos mais disseminar cada vez mais isso, né? Enfim. Eu trabalhei no CRAS também, né? Eu fui conselheiro tutelar, trabalhei no CRAS. Você trabalhou no CRAS aqui em Muriaé mesmo? Não, trabalhei no CRAS lá em Barão do Monte Alto. Lá em Barão? Sim. No Centro de Referência de Assistência Social lá. E o CRAS é tão importante, né, Luiz? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Claro. Muita gente não conhece o CRAS. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. As pessoas falam, o que é o CRAS? Mas explica pra gente, então, o que é o CRAS, qual que é a importância dele. Sim, o Centro de Referência de Assistência Social, né? Que é tão importante porque as pessoas falam muito em educação, claro, saúde, e hoje já se fala mais, né? Eu lembro que lá em Cachoeira Alegre, por exemplo, foi uma novidade, né? E sempre existiu. Só que depois que começou, né, profissionais dando seguimento a trabalhos, ótimos profissionais, inclusive, e aí as pessoas foram já entendendo mais que, poxa, então o social precisa de atenção, afinal, né? A saúde precisa de atenção, a educação precisa de atenção e o social também precisa de atenção. Assim como a cultura, né, a arte e o esporte precisam mega de atenção, né? E o CRAS dá essa abertura para isso também, né? O CRAS dá essa abertura para isso porque ali chegam todos os tipos de demandas, né? O assistente social vai fazer um estudo social numa casa a partir de uma denúncia. Não só denúncia, mas através de uma busca ativa, por exemplo, que é tão importante hoje em dia. Hoje em dia é muito importante uma busca ativa. Através da busca ativa descobriram vários, por exemplo, idosos que estavam tendo seus direitos violados. E aí, através da assistência social, aquilo foi já resolvido, né? Adolescentes, né? A crianças com direitos violados, né? Às vezes, porque a gente fala CRAS, aí só pensa assim, Bolsa Família, cesta básica, isso. Não, gente. É muito mais amplo, é muito mais do que isso, sabe? É o social, literalmente, quando você... Para que fique claro, eu não quero eu estou aqui no bate-papo com vocês, eu não quero dar aula de nada. Eu quero conversar, trocar ideia mesmo. Mas quem tem dúvida, vá no CRAS. E por que serve o CRAS? Vai lá saber como funciona. Porque eu tenho certeza que vai ter uma recepcionista, vai ter um assistente social lá, vai ter, né, oficineiros, né? Enfim, e é um lugar gostoso de ir, porque você vai ser acolhido, né? Para você saber que direito eu tenho. Ah, mas eu quero eu quero cadastrar no CAD único, né? Eu fui agente social que ia na casa das pessoas fazer o CAD único, preencher o CAD único, não somente para Bolsa Família. As pessoas achavam que aquele caderninho verde era só para preencher para Bolsa Família. Não, existem vários direitos. O número do NIS, número de identificação social, é tão importante ter ele atualizado, porque com ele atualizado você é um documento. E você tem outros direitos de outras coisas, mesmo se você não tiver direito entre Bolsa Família e seja lá o que for na época, né? Enfim, eu quando eu trabalhei no CRAS, eu bati de frente com o trabalho do psicólogo, né? Aquilo eu falei, opa, né? Já me encantou também mais. E eu falei, se é isso. E conversando com uma colega assistente social maravilhosa, uma profissional de ponta, né? Ela sempre falou, Luiz, não, cara, vai fazer assistência social, sabe? Faz serviço social, você vai dar um ótimo assistente social. Aí eu falei assim, pô, legal, mas... Eu gosto tanto da psicologia, né? Eu gosto tanto de psicologia. A Juliana. Juliana? Né? Tinha que ser mencionada no nosso programa. Claro. Inclusive, gente, ela tá com o nenenzinho em casa agora, mas ela tem que vir ao nosso programa, tá? Tá mais que convidada, ela inclusive sim vai intimada. Falar melhor disso, Não, vai ser ótimo estar aqui também com a gente. A gente tá esperando ela vir, mas agora com o nenenzinho, né? Cobra dela. Te dá um desconto. Que ela vem.
Ela até que vir. O nenenzinho crescendo um pouquinho, né? Já ela vem. Ela traz ele, né? Pode trazer também, inclusive aqui. Vai ter, já tem até aqui, ó. Fica aqui, ali, tem espaço ali. Aqui, tem carrinho, isso. Antônio e Vicente juntos. Exatamente. Isso aí. Agora, Luiz, como é que é a sua relação com a Igreja Católica? Cara, eu fui criado na Igreja Católica, né? Minha mãe sempre me levou na Igreja Católica. Eu amo muito ser católico. E a minha base de fé foi criada na Igreja Católica. Inclusive, a Igreja Católica que me deu a base para respeitar todos os tipos de religião, né? A Igreja Católica me deu essa base para respeitar as outras religiões. E eu sou convidado até hoje, às vezes, para retiros. Mês passado mesmo agora, foi novembro. Não, novembro agora, né? Peraí, gente, sou péssimo em data e péssimo em mês. Outubro. Mas eu lembrei, foi outubro. Eu fui num evento que teve aqui na Barra, na paróquia da Barra, para falar de sexualidade para jovens na igreja. Olha que interessante, no retiro espiritual, gente. o IAC. E foi muito legal, sabe? Foi bem legal e foi uma experiência incrível. Eu não fui lá ensinar nada a ninguém, eu fui lá aprender com eles, né? E é preciso ser falado sobre isso, independente dos lugares, né? Tem coisas que precisam ser ditas, conversadas, né, claro, Luiz? Claro. Você, principalmente como psicólogo, né, uma pessoa que trabalha, que está em contato principalmente com os jovens, com a juventude, você entende a sensibilidade, você sabe que é mais difícil de chegar, né? De você ter uma linguagem que atinja mesmo, né? Você conseguir mesmo convencer os jovens, né? E é muito legal quando a gente consegue isso. O espaço de troca é muito interessante. Eu acho legal. Claro. Eu nunca imaginei. Eu acho que sim, a gente tem evoluído muito. Sim. E é importante, a gente tem que se desprender dos nossos preconceitos, inclusive, para a gente possa aprender, né? Para poder lidar com as dificuldades mesmo. Tem tanta coisa que já acontece, né? Mas se a gente aprendendo a trabalhar, né, eu acho interessante, acho ouvir, que é importante. Né? Ouvir. É tão simples ouvir, né? Com certeza. Quando nós não estamos no lugar de fala do outro, eu não posso opinar, aquela famosa frase, deixa eu dar minha opinião. Não, gente, não é sobre opinião, é sobre ouvir o que o outro tem a dizer, então calma. Vamos ouvir, né? É muito bom. Agora, Luiz, como é que é o ensaio com os jovens, né, para a Paixão de Cristo e para outros eventos também? Também está à frente disso? Isso. Como é que eu funciona? Já fiz Jesus uma vez. Já foi Jesus? Fui. Conta pra gente. Foi muito doido, porque eu cheguei em casa todo machucado, minha mãe ficou apavorada. Mas gente, é de verdade? Como é que é? Bate Porque eu, no momento mesmo, né, do teatro, eu, com uma cruz de madeira mesmo, no momento que Jesus cai, eu não ajoelhava, eu borrachava no chão com vontade. Você é ator, você se dedicou mesmo eu me dediquei, ali eu me dediquei mesmo, sabe? Se eu vou me entregar, meu papel é tipo Globo, isso. Vou me jogar, me quem sabe, incorporei um ator ali e fui, exatamente. Tá certo, Foi muito legal, foi uma experiência incrível, inclusive. Quando me chamaram, eu falei, não chama outro, eu fui dando um monte de nomes, né? Porque eu já era coordenador de grupo jovem, inclusive. Você perguntou da minha criação na Igreja Católica, eu fui líder de grupos jovens também. Eu fui dando nomes. Aí eu falei assim, não, esse ano é você. Não aceitaram. Eu falei assim, quer saber? Não tem como falar não, mas não. Eu fui e me encarei. E aí eu fui, não, já que eu vou encarar, então... Eu sou meio assim. Se eu for fazer, eu preciso e procuro fazer direito, sabe? Independente do que, né, de quem está ao redor. Eu quero fazer pra mim, sabe? Eu quero me entregar, é pra mim. Assim como na banda, por exemplo. Quando eu estava dançando, eu costumo dizer isso até hoje, né? Eu dançava... Claro que as pessoas estavam ali, a gente estava num momento de entretenimento, levando alegria para as pessoas, mas eu estava dançando para mim, sabe? Então, eu me entrego muito naquilo que eu faço. Né? Hoje, na psicologia, na arte, quando eu vou cantar em algum casamento, eu me dedico, enfim. E nesse teatro não foi diferente. Né? Foi muito doido. Eu saí todo machucado, literalmente. Mas como é que funciona esse ensaio? Porque eu não sou de igreja católica, eu não sei muito bem como funciona. Vocês se reúnem, é dividido os papéis, como assim, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo... É bem legal porque não se diferencia muito de outras igrejas, porque eu também fiz peças em outras igrejas, mesmo sendo católico. Mas essa peça faz também? Essa peça, nessa data do Sexta-feira Santa, não. Né? Como temos a tradição católica, não. Mas é do mesmo jeito, nós reunimos, né? Vai delimitando os papéis, vamos conversando, faz uma reunião mesmo. E aí nós vamos começando a ensaiar, dar uma olhadinha num vídeo aqui, olhadinha num vídeo ali. Legal. Vamos ver um roteiro na internet, tem pronto. Vamos ver, aí você dá esse papel. Não gostei desse papel. A gente vai trocando até alinhar tudo, né? E aí, quando você encontra pessoas que estão engajadas, com vontade mesmo de fazer aquilo, dá certo.
Ô, gente, assim, o bom que é um texto único, né? Dá para poder ir reaproveitando todos os anos. Ó, decora aí, mas guarda para sempre a sua fala, porque vai ser você para sempre isso aí. Exatamente. Aí não precisa ficar mudando, né? Exatamente. Não é trabalho. Verdade. Aí, Luiz, ainda sobre a igreja. Você fala de cantar também. Você chegou a cantar na igreja? Já era uma época que você cantava? Então, eu cantava na banda, né? Ah, você cantava na banda? Dançava e cantava na banda. Mas isso foi o período ainda da igreja? Você ainda participava da igreja? Não, foi depois que eu saí da banda, eu já entrei pra igreja. Ah, sim. Eu entrei pra igreja, entrei pro coral da igreja. Aham. Né? Aí você começou a cantar? Comecei. Meu primo, meu tio e amigos que faziam parte do coral. E eu lembro que eu conversando com meu primo, que é um primo que eu tenho como irmão pra mim, né? Amo demais ele, o Túlio. Conversando com ele na missa, que ele não era o dia do coral dele estar tocando, eu falei, cara, eu vou bem tocar com vocês ali. Ele, beleza, vem no ensaio, sexta-feira. Fui no ensaio, dali comecei também, já fui. Ai, sim, nem deu tempo. Eu falei assim, não sou bom pra isso, vou cantar também, porque... Eu senti. Bom, né? Eu só senti, falei com ele, a gente tem liberdade, né, de falar com o outro, ele me convidou pro ensaio e foi, aconteceu. Sim. Aí você começou a cantar. Aí foi dentro da igreja que você começou a cantar dentro da igreja, e a partir daí que você começou a cantar em casamentos. Como é que foi? Isso, foi exatamente. Porque assim, uma coisa, você canta numa banda, né? Você começa a cantar na igreja, você começa a cantar no casamento. Sim, como é que foi? Sim. Aí dança na banda primeiro, né? Depois canta umas musiquinhas ali na banda. E como dançarino, aí canta umas musiquinhas na banda e depois eu vou cantar na igreja. É muito doido, né? Mas eu nunca me fechei muito. A partir desse momento da igreja? Sim. Porque assim, o pessoal da igreja começa a casar e te chama. As pessoas me viam cantando e cismavam de me chamar pra cantar, igual até hoje cismam de me chamar, às vezes eu vou ainda. E você vai, né? Não recusa convite, não. Não recuso, não. É desfeita, tem que ir, não vai pra cantar em casamento. Exatamente. E assim, o que você acha mais legal assim, no que você faz? Em todo esse tempo trabalhando, né? Porque são muitas vertentes que você segue. E assim, o que você fala assim, cara, isso aqui... é minha paixão. Eu amo. Por mais que seja alguma coisa que você não esteja fazendo no momento. Ô Larissa, essa pergunta é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito perspicaz mesmo. Mas eu sou um cara que eu não me limito muito não, sabe? Uhum. Eu não... Faz parte da minha personalidade mesmo entender que eu não preciso me limitar. Mas claro que hoje eu me dedico à psicologia, né? E eu amo muito o que eu faço. Eu considero a psicologia, além de minha profissão de vida, uma missão de vida mesmo. E assim como também a arte que mora em mim. E eu, em contato com a graduação de psicologia, por que não elencar? Eu fui estudar psicologia e fui descobrir que psicologia é arte, né? O meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, foi sobre dança. Uhum. Né? O que o Jung falava sobre a dança nos povos primitivos e por aí vai. Eu desenvolvi estudos para isso. Eu vou num congresso agora esse mês, em São João del Rei, que o tema do congresso é Caminhos Junguianos, o corpo em movimento. É um congresso de psicologia, o corpo em movimento. Oi? Dançar é saúde, né? Dançar é vida, dançar salva vidas, acredite. É muito bom. E eu queria então, falando de dança, que você falasse pra gente como é que surgiu a ideia do Festival de Dança em Cachoeira Alegre. Opa, foi como é que legal. foi? Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar no CRAS, quando saí da banda, tem um períodozinho. Saí da banda, queria levar aquilo para as pessoas. Eu vi adolescentes, falei, não, tem que montar um grupo, eu quero que eles dancem, eu quero que eles vejam como isso pode ampliar os horizontes dele. Não para ser dançarino na vida, não para seguir. E se seguir, tudo bem. Né? Ótimo, claro. Até, claro. Mas é para eles verem como que a arte possibilita essa ampliação dos nossos horizontes, né? Como potencializa a nossa personalidade, de todas as formas, independente de como seja a pessoa. Então... surgiu essa ideia de fazer o grupo, e eu fiz o grupo, dançando por ali, e até que a diretora da escola me chamou para coreografar uma dança da escola. Aí eu não dancei essa época. Eu ensaiei 12 pessoas para dançar, fizeram a apresentação, e eu fiquei assistindo o debate e falei, cara, legal, só que eu quero mais. A partir do outro ano, iniciou, pode falar. Não, isso foi antes ou pós-banda? Pós-banda. Sim. Só que antes da banda também já tinha um grupo, né? Uhum. Era um outro grupo meu ali, que eu já dançava por ali nas festinhas. Então você já tinha um por isso que eu não soube falar. projeto meio estruturado, já meio tava estruturado. Aqui, né? Não sei explicar. A dança estava saindo, exalando de mim de alguma forma já. Sim. Né? Aí você sabe, por mais que você tenha saído por um tempo, né? Depois você exatamente. volta.
Até porque não tinha nem tempo, no fim de semana eu estava trabalhando. Aí depois eu voltei com uma forma mais potencializada, digamos assim, com muita experiência, claro. E aí eu fui ensaiando pessoas, recrutando pessoas. E aí, festa do Cachoeirense, 1º de novembro, tradicional do nosso município. Eu falei, não, eu quero uma coisa grande, eu quero botar essa galera no palco, com outros grupos aqui de perto. Porque uma coisa assim, fazer a aula, outra coisa é a experiência de se apresentar. E é show, totalmente diferente. E é show. Nós estamos acostumados, é legal você ir no show de um cantor que você gosta, de uma banda que você gosta, né? Só que independente do estilo, um show gospel, um show de pagode, um show de funk, um show de pop, MPB, não importa, rock. Mas dança também é show. Com certeza. Né? Então eu falei, não, preciso de fazer alguma coisa. Eu só senti. E aí meti a cara e fui, né? E metendo a cara ali, eu conversando com organizadores da festa, fiz parte de comissão da festa uma época, porque isso tudo muda muito, né? E eu, como sou de lá, conheço todo mundo lá, tive alguns acessos livres, e aí eu fui, não, gente, mas coloca no programa, né? Porque no início não tinha nome no programa. Não, coloca no programa. Aí depois comecei a chamar a Identidade das Ruas para dançar lá. Aí vem um outro grupo, Friends Dance, do David, meu amigo. Um abraço, David, que dançou comigo na Bandaía. Um abraço pro David, que também esteve com a gente nesse programa. E aí foi acontecendo. Fui chamando grupos de Laje, do Muriaé, Barão do Monte Alto, aí você grupo começou a fazer contatos, então, trazer pessoas da região, né, para poder participar mesmo. Sim, e aí quando fomos dar conta, já no 2º ano, e isso aconteceu assim, 8 ou 9, não sei agora certo, mas eu sei que 8 anos consecutivos aconteceu isso. Todo domingo da festa cachoeirense acontecia isso após o tradicional jogo Tupi-Flamenguinho, né? E o campo, era muito gostoso escutar à noite na festa, que o campo lá na área da exposição de Cachoeiro Alegre, era muito gostoso ouvir das pessoas chegando perto falando, Luigi, o dia mais gostoso, o campo fica muito mais lindo quando chega à tarde no domingo da festa do Cachoeirense. Eu ouvi isso de muitas pessoas, idosos, crianças, jovens, de todas as idades, sabe? Falando que o domingo à tarde na festa cachoeirense era um lugar agradável para se estar, porque era um domingo colorido. E chegava todo mundo... E era gostoso, né? A gente chegava lá, a gente se encontrava, a gente ficava na festa depois, né? E é um momento de interação. Então, a dança possibilita essa interação também, essa sociabilidade, né? Aquela socialização entre as pessoas, conhecer pessoas, ampliar horizontes, literalmente. Dançar era parte da coisa. Só que depois, as pessoas conhecendo... Os meus dançarinos, eu falo assim, porque eu tenho meus amigos Andriele, eu queria citar nome, né? Andriele, se fosse citar um monte de nome aqui, Andresa, enfim... Felipe, Alain. Se fosse citar todos os nomes, eu ficaria aqui um tempão. Mas eles brilhavam os olhos. E aquilo pra mim que não pagava, sabe? Tá dançando lá é legal. As pessoas aplaudindo também é bom. Mas quando os olhos deles brilhavam, eles vivendo aquilo, eu falava, eu queria que eles vivessem isso. Sabe? É isso aí. A ponto de chegar, acabar a apresentação, chegar lá atrás do palco. Nossa, que maneiro. A me abraçar, agradecer. Eu fico meio emocionado de lembrar também. Porque é muito gostoso. Ver eles alegres, assim, sabe? Até por ser uma cidade pequena também, até a população, né, abraçando, entendendo a necessidade disso, é muito legal, né, Luiz? Muito bom, muito bom. Muito legal. Eu queria entender, quanto tempo que durou tudo isso? Larissa, durou até bem antes da pandemia, assim, sabe? Claro que eu entrei na faculdade, não tinha tanto tempo mais para ensaiar toda semana, mas ainda fizemos algumas apresentações, né? Só que depois de um tempo... Eu confesso que eu senti mas isso, né, eu não vou nem falar que é no meu lugar, não, que é de modo geral, sabe? Por isso que eu fiquei muito feliz no início, aqui, nesse bate-papo com vocês, de ver a Identidade das Ruas aqui, o nome, sabe? Porque é muito difícil você pegar um grupo de dança e ser valorizado porque você tem um grupo de dança. Então eu senti meio que, não por minha causa, porque eu não confesso que não fazia muita diferença para mim, não. Só que eu ficava muito tocado quando eu via os meus tristes, né? Então, quando eu comecei a ver eles tristes, sofrendo descasos, certos descasos, né? Já cheguei a fazer contato com algumas pessoas, por exemplo. É desnecessário, claro, falar nome, mas eu não tenho problema nenhum em falar. E converso com as pessoas tranquilamente. Mas chegou a vez de eu fazer contato e, por exemplo, vamos colocar o nome, quero chamar, fazer um festival de dança de novo. Não, esse ano não pode. Mas por quê? Não, porque não vai dar, porque já tem uma banda antes, vai vir um grupo de pagode. Beleza, eu entendi. Aí no outro ano, então, agora dá? Eu disse, então, mas não vai dar, porque... Mas tem espaço aqui no programa que eu vi, não preciso colocar o nome no programa, não. É só para meus amigos dançar, é só para o meu grupo dançar, né? Colocar meus amigos ali.
para viver aquilo de novo. E na expectativa deles também trazerem grupos de fora. Porque eles gostavam de ver ônibus de mulher chegando, pessoal de Laje, pessoal de Barão chegando. E eles gostavam daquela interação. E aí aquilo foi se acabando e eles ficando tristes e eu ficando muito bolado com aquilo. Só que eu respirei, foquei na minha faculdade, né? E falei, se um dia eu for voltar, que volte, mas no tempo que tenha que voltar. Mas eu não desisti deles não, sabe? Nunca desisti. Teve um negócio muito bacana. Uma vez teve Dream Team do Passinho. Sim, lá em Cachoeira Alegre. Conta pra gente como é que foi tudo isso, a experiência. Foi incrível. Nossa, aí quando o Dream Team do Passinho chegou lá, a galera nem acreditou, sabe? Sim, porque foi na época que eles estavam no auge, a música tinha estourado, né? E teve festival de dança esse dia, com um monte de grupo dançando. Cara, você tava lá? Não estive, mas a Identidade das Ruas esteve lá. Exatamente. E eles estavam todos lá e eles viveram isso conosco. Foi incrível porque o campo ficou daquele jeito que eu falei, colorido, sabe? Sim. Tava tudo muito lindo, assim. Os olhos daquelas crianças brilhando diante daquele grupo que estava no auge na época, né? E olha como ampliaram os horizontes dele. Hoje, Lilezinho está aí, né? Na mídia, Sim. Pablinho e todos os outros seguindo as vidas deles. E foi incrível. Eu não tenho palavra para descrever como que foi, porque eu sou do funk também, Sim. né? Eu falo isso com o maior orgulho do mundo. Eu bato no peito e falo, eu sou do funk também. Então, sem preconceito musical algum, claro. Mas quando chegou um grupo de funk para tocar num lugar daquele, num grupo famoso, né? E num lugar pequeno, Cachoeira Alegre, lugar de pequeno porte, digamos assim. E aí foi mágico para aquelas crianças. Sim. E aí também, nós, antes de um time de Passinho chegar em Cachoeira, é interessante fazer uma observação. O CRAS desenvolveu um projeto, juntamente com a assistência social, de levar alguns desses jovens que faziam parte de um grupo, né, que o CRAS elaborava, desenvolvia, grupo de fortalecimento de vínculos, levamos no Complexo do Alemão. E nessa viagem nós conhecemos o Dream Team do Passinho lá, né? E isso foi incrível. Antes esse contato já tinha sido feito? Sim, já tinha sido feito. Que legal, né? cara. Tinha sido feito. E viajamos para o Complexo do Alemão, conhecer o Complexo do Alemão, botamos aquele bando de adolescente lá, né? E os adolescentes conheceram o Dream Team do Passinho, conheceram... Sim. A gente pega as fotos antigas, né? Mesmo. Da época, e a gente vê que são assim, eles eram bem simples, estava começando mesmo o sucesso, né? Começando o sucesso. Até eles ficavam assustados quando a gente chegava. Eu lembro que eu pedi a Lelezinha para tirar uma foto e gravar para o meu grupo, né? Cia, Luides, Medley. Aqui, Lelezinha, mandando um beijo para vocês. E ela meio assim, ela grava, claro. Ela mesmo não tinha dimensão. Ela não tinha dimensão do sucesso que ela estava fazendo, eles estavam fazendo, né? E foi incrível. Nessa viagem também conhecemos o Tãozão dos Havaianos. Olha! Foi muito legal. E a galera, os meninos ficaram loucos. Muito legal. Nós também, eu fiquei louco. Teve um momento de dança lá, nós fomos num circo, num lugar lá que tem oficina de circense, né? Foi muito legal que o Dream Team do Passinho entrou naquele momento e a galera não sabia que eles estavam ali. Aí quando fui ver, tava eu, a Adílio, todo mundo dançando no meio do Dream Team do Passinho, junto com a galera que foi, junto com todo mundo, e ele que fez a festa. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Muito bom mesmo. A Lelezinha esteve lá, depois voltou em outra oportunidade, gente, no filme Correndo Atrás aqui na cidade. E assim, é muito importante, né? Muita coisa que a gente consegue observar dentro desse período, né? Foi de 2000 e quanto? Cara, eu sou péssimo em data. Mesmo. Eu não sei muito bem qual ano foi isso. Foi 2012, 2013. Não, 2014, eu acho. Voltaram em 2016 no filme, gente. Eu falei, gente, que é isso? E já assim, com outra dimensão, algo totalmente maior, né? Sim. E hoje a gente, Lelezinha, realmente... Ela inspira, né? Com certeza, fazendo muitos trabalhos, muitas coisas incríveis, muito bom. E o nome do circo lá era o Circo Crescer e Viver, né? Isso, exatamente. Eu não guardo, eu sou péssimo em guardar isso. A produção tá ali. A produção tá ligada, a produção não dorme.
No circo você trabalha? Você chegou a trabalhar no circo? Chegou a fazer alguma coisa? Não, fui lá no circo que tinha essas oficinas. Lá a gente brincou no circo, né? Mas nunca trabalhei no circo, não. Já tive vontade. É legal, né? Viu? Já tive Muito vontade, bom. mas nunca viajei, nunca trabalhei no circo. A gente falou sobre muitas coisas por aqui, né, Marcelo? É claro. É uma outra coisa que eu queria que a gente pontuasse antes de a gente fechar com o nosso programa. E como passa rápido, né, Marcelo? Passou, nossa. Nossa, a gente não voa, falou nada, né? voa. Eu queria que você falasse pra gente. Cantor, dançarino, Compositor. Compositor. Isso. Como é que é isso? Conta pra gente. Vocês querem que eu fale isso mesmo? Olha que vocês me arrumam. Então, essa questão de escrever é muito louco, porque desde quando eu estudava, ainda no ensino médio, eu sempre escrevi. E eu lembro que agora eu me recordo, chegou aqui, né, na minha memória afetiva, um nome, Luziane, uma pessoa que eu amo muito, e ela era a única que sabia que eu escrevia. Né? Eu escrevia poemas, só que para mim não era música. Aí depois que eu fui ver, enfim. E aí no ensino médio, lá adolescente, escrevendo essas coisas, eu tenho até hoje guardado todas. Nossa! Tenho. E aí foi acontecendo, nunca tentei produzir nada nenhuma em música, só assim, às vezes, gente, não façam isso, por favor. Mas às vezes a professora passando matéria no quadro e eu escrevendo poema. Escrevendo poema. Né? Ô, gente, quem nos identifica, né? Pois é. E aí eu fazia muito isso, meus cadernos eram cheios, eu arrancava as folhas, estão guardadinhas até hoje, rascunhadas mesmo. E aí foi acontecendo. E aí, hoje, com quase 40 anos, com quase 38 anos, né, beirando os 40 aí, tem acontecido algumas coisas, sabe? De um tempo pra cá, digamos que uns 10 anos pra cá. Né? Eu sou acordado, às vezes, na madrugada, com vontade de escrever. Olha, e às vezes acontece, vou falar, às vezes acontece de eu ir no banheiro, aí começo a cantar uma música, naturalmente, igual você estava cantando aqui antes de começarmos o programa, que a música ficou na minha mente. Uhum. Então, é assim, normalmente, aí eu pensando assim, peraí, gente, que música? Essa música não é... Essa música não existe. Aí eu saio doido. Agora existe, né? Mas não existia. Aí eu saio doido e escrevo, sabe? Acontece muito isso comigo. Hoje você Até então hoje você tem escrito músicas, eu tenho. então. Nunca tive ainda, nunca fui pro estúdio. Já conversei com um amigo que trabalha no estúdio para gravar, mas a gente fica só combinando e nunca vamos. Mas vai chegar, vai chegar. Vai chegar esse momento, vai, né, sim. Marcelo? Vai. Sua hora vai chegar. Vai chegar. Seja assim. A gente vai ter a oportunidade de voltar aqui e poder falar um pouco mais. Vai ser um né, prazer. sobre Um esse violão, trabalho né? também. Vai tocar também, Com né? certeza. Vai ser um Toca também prazer. algum instrumento? Arranho, mas eu canto mais do que eu toco. Então, Não, a gente tá traz ótimo o violeiro também. e ele Eu vai tenho no violeiro. vocal. Eu tenho violeiro. Não. Isso aí, muito bom. Quero muito, Luiz, te agradecer por estar aqui com a obrigado gente hoje. Obrigado. Pra falar um pouquinho dessa trajetória pra gente. Que história também impressionante, Demais, né, Marcelo? A prazer gente fica nosso. muito feliz. O povo de casa também, o povo que nos escuta no carro, em diversos lugares, né, gosta de entender como é que funcionam esses processos, né? A gente fica Sim. E o muito, profissional muito tá agradecido, viajando, de né? verdade. Tava ouvindo Muito aqui agora bom. essa mensagem do programa tá top. É, nota isso 10. aí, gente. Programa rolando aqui, que mensagem legal. chegando, falando, né, que acompanha o programa, gosta Isso, do programa. A coisa gente boa. fica muito feliz. Nós Muito agradecemos. obrigada. Sou eu que agradeço imensamente mesmo o convite, que chegou de surpresa hoje, que eu fiquei muito surpreso mesmo. Falei, cara, o que eu vou fazer lá, né? E eu falei, vou me permitir chegar, pessoas que eu conheço, tão queridas, né? Conheço todos vocês aqui. E foi uma honra para mim estar aqui falando um pouco da minha vida, né? Eu não cheguei aqui me fechando na minha profissão, porque eu tenho minha identidade social, tenho minha identidade profissional, identidade pessoal e humana. Então, eu gostei muito de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha história, Sim. né? Que através das perguntas de vocês, gostei demais da recepção. Obrigado pela recepção de vocês, Nossa, pelo que Só carinho. faltou uma Sobre- comidinha, né? Isso, exatamente, faltou. falando desde de baixo, né? É. Mas obrigado mesmo, de coração. Eu sou muito grato a encontrar pela vida com pessoas com essa energia de vocês, sabe? Obrigado, que recebem obrigado. a gente com tanto carinho. Ai, De fico verdade muito mesmo. Feliz. Muito que gostoso. bom que gostou, a gente fica muito agradecido. Obrigado. E espero que volte outras vezes, né? A porta Sim. do nosso programa está sempre aberta para você obrigado. e para quem, né, ama arte, ama cultura. Arte Quero- é vida, gente. Arte é Isso, vida, é vida. arte é vida, arte Isso. salva, arte transforma, ela cura. Eu quero muito agradecer também a vocês aí que estão sempre nos acompanhando aqui, né? Acreditando naquilo que a gente faz, naquilo que a gente Obrigado. traz aqui, acreditando no potencial, no poder transformador que a arte tem, tá? certeza. Um beijão para vocês. Até os próximos programas. Beijo, Lembra gente. de seguir a gente também no Instagram, @Identidade das Ruas. Lá vocês vão ficar por dentro de todos os bastidores e muitas ano, hein? novidades também. Estamos comemorando, né, um Um ano. ano. Vai ter bolinho, tá? Vocês vão poder, acompanhar os nossos parabéns Ei, aqui. beleza. Muito bom, gente. Beijão. Beijocas. Beijo, gente. Obrigado.
Você ouviu Podcast Identidade das Ruas. Arte, cultura e comunidade. Esse programa é financiado pela Lei de Incentivo à Cultura.